Vamos lá, gente, para mais um tweet do presidente Bolsonaro. Ele usou o Twitter para fazer algumas perguntas. Colocou lá no Twitter dele: se eu defender menos transparência nas eleições, financiar ditaduras comunistas na América Latina, mantiver diálogos cabulosos com o narcotráfico e tentar controlar a mídia, serei chamado de democrata? Ou, na verdade, isso não depende do que se diz, mas de que lado você está? Já falamos um pouco sobre isso, né, Costa? É sempre quem, né? Não o que, né? É sempre quem. Mas esse tweet do Bolsonaro, do presidente, é muito bom, porque ele expõe em poucas palavras ali o absurdo que estamos vivendo. E eu, particularmente, coloquei como uma das minhas principais missões, com todos os espaços, microfones que eu tenho, até outubro, não aceitar a normalização da candidatura do ladrão. Então o que ele está falando é que, vem cá, o cara que é responsável pelo mensalão petrolão, corrupto, o cara que sempre flertou com tudo que é ditadura latino-americana das piores possíveis e tentou levar o Brasil nessa direção, sem muito sucesso, né? Graças aos nossos centrões fisiológicos que queriam preservar a galinha dos ovos de ouro. Viram que a gula dos seus parceiros no crime estava indo longe demais e ameaçava liquidar a própria brincadeira, o próprio esquema, né? Mas nessa mensagem o Bolsonaro mostra isso. Vem cá, o cara que realmente representou de fato questões concretas, não suposições ou golpes imaginários do futuro, representou de fato corrupção que usurpa a democracia e flertes constantes com regimes ditatoriais. Esse cara é poupado pelo clubinho. Ele é poupado e estão tratando com muita normalidade essa candidatura. Não é aceitável. E o pior de tudo, Lacombe, o pior de tudo, o Bolsonaro desperta por vários motivos, alguns estéticos e outros mais comezinhos e explicações mais prosaicas, né? Follow the money, como diria a ficção de detetive nos Estados Unidos. Essa turma tem tanto ódio e fica tão histérica com o Bolsonaro que mesmo os isentões, os pseudo-liberais e até alguns que se dizem, pasmem, conservadores, eles já estão começando a flertar com o voto nulo, Lula. É quase assim uma metamorfose. Já tem gente limpinha, né, pseudo-liberal, que está achando melhor a vitória do Lula. Quer dizer, o cara fala que está combatendo o Bolsonaro em nome do quê? Do combate ao autoritarismo? Aí o cara vai para o lado do PT. Em combate do quê? Porque tem o Centrão, porque tem um ou outro caso aí de suspeita que pode ter tido esquema que não teve participação direta do Planalto, mas é uma máquina pública gigantesca, pode ter tido algum problema lá no MEC ou lá não sei aonde, e o cara vai para o colo do Lula, para o colo do PT. Então, assim, nada é coerente no cara que fica equidistante e indiferente entre uma coisa e outra, e que ainda gasta sua energia, seu espaço, seu tempo para atacar o Bolsonaro numa eleição que está claramente binária, polarizada. Você vai ter que ir com o capeta do Foro de São Paulo ou com o Bolsonaro, que é o tiozão do churrasco que te incomoda, que você acha bronco. Então, assim, a turma não está conseguindo manter um pingo de coerência nessa história. E esse tweet do Bolsonaro é aquele soco no estômago, né? Aquela exposição, aquela retirada do manto da hipocrisia, né? Da máscara de isentão, que fala, vem cá, meu chapa, é sério que você vai vir para cima de mim, falar que está preocupado com a democracia e está flertando com a turma do Foro de São Paulo? Para cima de mim, não, né? É aquela história sobre a qual a gente falou domingo passado. Eu não consigo esquecer desse quadrinho do sorveteiro lá vendendo pro casal sorvete. Tem de limão e tem de bosta. Mas eu não gosto de limão. Desculpa, mas sempre me vem à cabeça esse quadrinho. Porque é isso, no fim das contas, né? Limão é azedinho, mas entre limão e... né? O brasileiro, historicamente, ele errava, mas não reincidia. Você pega o jeito que votou no Lula, votou na Dilma e viu o que aconteceu, e esse cara é capaz de chegar para você e dizer que não, a culpa é da Lava Jato. A Lava Jato foi montada para impedir a candidatura do Lula. Meu Deus do céu, quer dizer, você negar o óbvio. Então, eu repito, eu votei no Aécio Neves. E eu começo uma conversa sobre qualquer candidatura do Aécio,
Vamos partir da premissa aí de que ele é corrupto. Ponto. E eu errei. Agora, os caras que votam para impedir que o Bolsonaro continue, eles usam esses argumentos aí de que falou o Constantino e esquecem, por exemplo, do Lula no mesmo campo. Bolsonaro não pode. Bolsonaro, imagina como ele trata as minorias, os homossexuais. O Lula não falou que Pelotas era um polo exportador de viados? Desse jeito, já não elogiou as mulheres de grelo duro do PT? Isso aí é tratar bem, é ser um lorde com as senhoras presentes. O Lula é muito pior. Então, o Lula é preconceituoso, né? E fica parecendo que não. Ele vem para civilizar o Brasil, um grosso, né? Um semi-alfabetizado por preguiça. Por preguiça, como ele próprio confessa em entrevistas gravadas. Estão aí. Eu sempre me lembro da história do livro em branco, Augusto, no Roda Viva, ainda, se não me engano, você na apresentação. Foi, era o Marcum, que à época apresentava. Foi o Marcum, Paulo Marcum. Entrevistado pelos ex-apresentadores. Aí chegamos todos, isso em dezembro de 2005. Ele ia falar pela primeira vez sobre o mensalão, e estava um clima meio tenso ali. Então, talvez ele tenha achado que isso aí podia descontrair. Ele chegou, o Marcum estava com 3 volumes, e disse, olha, estou dando esse livro aqui que a TV Cultura vai lançar, com as melhores entrevistas do Roda Viva. Mas a gente só tem a capa, né? Esse livro aqui é só folha em branco. Ele olhou e falou assim, livro bom é isso aqui, pô, não precisa ler nada. Esse é o Lula. Agora Lacombe, antes de ir adiante, eu só quero fazer justiça, pelo menos sobre a minha análise, que essa analogia eu já usei também do sorvete de limão, é muito boa. Eu mesmo aqui fiz uma defesa muito mais do anti-Lula do que qualquer coisa, mas eu quero reconhecer que há virtudes nesse governo. O cara pode não gostar do estilo do Bolsonaro, de uma coisa ou outra e tudo, mas é forçoso reconhecer a qualidade técnica de vários ministérios. E nós temos como pauta hoje ainda a economia. Sim. Vamos falar. E vai bem, explorando bem. Agenda virtuosa de reformas. Agora a turma dos isentões já está demonizando o Tarcísio Gomes de Freitas. Quer dizer, eles é que são traidores. A pirraça, né, a picuinha com o Bolsonaro, ela está muito mal explicada, porque os caras já estão demonizando o Tarcísio, que antes era unanimidade. Então, assim, é alguma outra coisa. Follow the money, é poder, não é uma análise imparcial, porque há virtudes que devem ser reconhecidas nesse governo, várias. Vamos para o Twitter que o Lula publicou, do tweet que ele publicou, de forma bem confusa, tentando criticar o governo Bolsonaro. Primeiro, ele afirmou, sem comprovar, que o Brasil regrediu nas relações internacionais. Depois falou numa suposta queda do PIB com redução da participação da indústria automobilística na composição do índice. E escreveu que o Brasil não pode esperar. Aí, plagiando o slogan 50 anos em 5 de Juscelino Kubitschek, o Lula afirmou que ele e Alckmin querem fazer 40 anos em 4. Na sexta, também no Twitter, o presidente Bolsonaro publicou resumidamente o seguinte: assim como o agricultor não gera os frutos, o presidente não cria empregos, mas trabalha para tornar o ambiente fértil e favorável para a iniciativa privada. E aí, Ana, a gente tem a velha história, né? De um lado, o Lula, Deus me livre, imagina se ele fizer em 4 anos, né, o que ele poderia fazer em 40, né, considerando tudo que o PT fez de mensalão e petrolão, seria um desastre total. Mas a gente acaba pensando no seguinte, e agora eu me perdi completamente, eu tenho tido alguns brancos ultimamente, o doutor Francisco está aqui, a doutora Luciana Cruz, de vez em quando eu tenho uns brancos. Me acontece muito. Eu também tive, depois da Covid, eu também tive, Lacombe. Pois é, de vez em quando me acontece. Mas vamos lá, tweet do Lula e tweet do Bolsonaro, o que a gente pode dizer desses dois tweets? O tweet do Lula, eu acho interessante ele mencionar essa expressão 40 anos em 4, porque é uma expressão que nós podemos usar de uma maneira muito positiva, usando a própria eleição do Donald Trump em 2016. Muita gente
que estava entre o sorvete de limão e o outro aqui nos Estados Unidos, eles preferiram o sorvete de limão, Lacombe, exatamente por um motivo. A indicação de 2 juízes, que aqui nos Estados Unidos são juízes para a Suprema Corte Americana, juízes conservadores ou originalistas, aqueles que defenderiam sempre a Constituição, ou juízes ativistas / militantes do Partido Democrata se a dona Hillary Clinton fosse eleita. Então, muitos cristãos, mesmo não gostando de sorvete de limão, eles pediram o sorvete de limão acreditando que essa eleição de 2016 não era uma eleição de 4 anos, mas uma eleição de 40 anos. E os dividendos eles foram colhidos esse ano, né? O Donald Trump indicou 3 juízes conservadores, originalistas, constitucionalistas para a Suprema Corte Americana, e agora a famigerada legislação do Roe versus Wade, que colocou de uma maneira ativista um direito constitucional, que direito constitucional nunca houve, esse direito na Constituição norte-americana ao aborto. Essa legislação porca ela foi revertida por uma Corte Suprema que tem como único norte a Constituição. Então, é interessante o Lula usar esse "eu farei em 4 anos", né, o que eu faria em 40, porque foi pensando assim, de maneira positiva, que Donald Trump foi eleito, né, o chamado one issue voter, aquele eleitor de um motivo apenas, né, o sorvete de limão, não é o meu favorito, mas o outro é pior ainda. E assim Donald Trump conseguiu colocar muitas coisas no trilho. E se você perguntar hoje, daqui a pouco a gente vai falar sobre economia, hoje o democrata ali médio, não aquele da turba do PSOL Yankee, mas o democrata de centro, o que ele gostaria hoje, se ele queria a volta de Donald Trump, eu tenho certeza que ele diria que sim. Augusto, que tipo de preocupação gera em você o Lula dizer que vai fazer em 4 anos o que faria em 40? Primeiro, você resumiu bem, né? Ele, se conseguisse fazer em 4 anos os 40, semelhantes aos que ele fez na passagem dele pela presidência, o Brasil não sobreviveria, não terá sobrevivido. Agora, o que eu farei é o seguinte também, é um evidente, ele faz o possível para se vincular à imagem do Juscelino Kubitschek, né? Ele já se comparou ao Getúlio, ao Tiradentes, ao Mandela e ao Juscelino, mais de uma vez. Eu, se fosse parente do Juscelino Kubitschek, processaria o Lula por injúria, calúnia e difamação, tudo ao mesmo tempo. Porque ele está, ao se comparar ao Juscelino, ele está dizendo que o Juscelino teve alguma coisa a ver com corrupção e lavagem de dinheiro. E se o Costa quer falar alguma coisa? Uma frase. Claro. Uma frase só. Essa história do fazer 40 anos em 4, junto com o Alckmin, que agora é cúmplice do ladrão que quer voltar à cena do crime, tudo que a gente tem que dizer é que o Brasil vira Venezuela sem passar pelo purgatório que é a Argentina. Só isso.